Será que a GPU é mais rápida que a CPU? E mais importante que isso ainda, por quê? O que faz uma ser mais rápida ou mais devagar que a outra? Nesse vídeo eu quero explicar para vocês as diferenças no que uma GPU é boa e no que uma CPU é boa e por que isso. Como que é o chip de uma CPU, como que é o chip de uma GPU, a diferença entre eles e a diferença de foco entre os dois. E como que latência e throughput estão relacionados com tudo isso. Eu sou o Enio, Dev de Desempenho, e nesse canal você só vai encontrar conteúdo de baixo nível. Então, não crie altas expectativas, que aqui é só conteúdo de baixo nível. E já não esquece de se inscrever e curtir o vídeo aí também. Mas antes de ir para o tema direto a CPU e GPU, vamos ter um pouco de história e de contexto por aqui. Lá em 2003, a gente achava, antes de 2003, a gente achava que as CPUs iam ficar mais rápidas automaticamente, porque até lá, o que a gente fazia para deixar mais rápido, grande parte, era simplesmente aumentar o clock. Eu pegava o clock da minha CPU e simplesmente aumentava, e isso ficava mais rápido. Em 2003, aconteceu um negócio que é uma barreira de temperatura. A gente descobriu que se a gente aumentasse mais o clock, funcionava, só que a gente não conseguia resfriar o processador. Então, a partir de 2003, o pessoal começou a tomar abordagens de multiprocessamento, para deixar os programas mais rápidos. E nessa época surgiram principalmente duas abordagens competindo entre si para como deixar os programas mais rápidos. A primeira é o multicore, que é o que a gente está mais acostumado. Então você pega o teu processador hoje, ele vai ter 4 núcleos, 8 núcleos, ou o Threadripper lá com 64 núcleos. Essa é uma abordagem multicore em que você pega o núcleo da CPU e faz vários deles e você tem os mesmos princípios, né, de uma CPU, só que para vários núcleos você consegue paralelizar as aplicações dessa maneira. Algumas características do multicore é que ele é focado em baixa latência, então uma instrução minha ela deve executar consideravelmente rápido. E aqui eu vou estar falando na ordem de dezenas de cores, né? Então eu vou ter 4, 8, 16, 64, mas nada perto dos milhares. Em paralelo a isso, surgiu outro paradigma, o de many thread, não many cores, em que eu tenho um foco muito grande em aplicações para throughput. E eu já explico o que é esse conceito. E aqui, se antes eu estava falando de 10 core, 10 threads, 10 coisas executando ao mesmo tempo, aqui no MediThread eu vou estar falando na ordem de pelo menos milhares de threads executando o seu trabalho ao mesmo tempo. E é justamente nessa categoria que a arquitetura da GPU se encaixa, em que eu vou executar várias coisas ao mesmo tempo numa ordem de magnitude muito maior do que uma CPU. Então, antes de continuar, deixa eu explicar qual que é a diferença entre latência e throughput. Quando eu estou falando de latência de um processamento, eu estou falando do tempo de resposta que ele leva. Por exemplo, eu quero abrir um arquivo. O arquivo ele leva meio segundo para abrir. Isso é o meu tempo de processamento. E ele é dado em uma unidade de tempo, como se fosse segundos. Então, latência está relacionado ao tempo para eu executar alguma coisa, para ir do começo até o final. Já o throughput, ele está relacionado à taxa de processamento. Então, ele é dado por uma unidade de o quanto eu faço alguma coisa em um período de tempo. Por exemplo, em 1 segundo eu consigo abrir 10 arquivos. Então, eu tenho uma taxa de processamento, um throughput, de 10 arquivos por segundo. E são coisas bem diferentes. Muito, muito, muito diferentes. E às vezes eu estou interessado em latência. Pensa quando você está acessando um site, você quer que ele carregue rápido, você não quer carregar vários sites, você quer que o seu site carregue em 300 milissegundos. Isso é latência. E o throughput é a taxa que você carrega alguma coisa. Vamos supor que você quer baixar um arquivo da internet. Você quer um throughput alto. Você quer bastante megas por segundo. A latência não importa tanto. Isso se reflete na diferença de arquitetura entre uma CPU e uma GPU. A CPU ela vai ter muito mais silício
muito mais circuito dedicado a sistemas de controle, por exemplo, e sistemas para que uma instrução ou uma sequência de, por exemplo, 4 instruções executem muito rápido. Então, eu quero que aquelas instruções minhas executem rápido. Então, por exemplo, esse espaço que eu uso para controle é espaço que eu deixo de ir para cache, é espaço que eu deixo de usar para unidades de aritmética, para fazer continha rápido, por exemplo. Já a GPU, o foco dela é throughput, o foco dela é dado de taxa de processamento. Então, quanto mais processador eu tiver nela, quanto mais coisa executando ao mesmo tempo nela, maior taxa de processamento eu consigo. Então, por isso que eu consigo dedicar pouco espaço para controle e muito espaço para execução de fato das instruções. Então, unidades aritméticas e também cache. E perceba que são coisas extremamente diferentes. Se eu quiser executar um pouco processamento, pouca quantidade de dado numa GPU, vai ser muito, ordens de magnitude mais demorado do que na CPU. A GPU, pela arquitetura dela, ela precisa de um grande processamento de dados. Uma coisa importante de salientar é que a GPU também lida com problemas de latência. Os mesmos problemas de latência que a CPU tem e que ela tenta solucionar, a GPU também vai sofrer. E vai sofrer de maneira mais agravada ainda porque o clock da GPU é 10 vezes mais devagar do que o da CPU. Então, isso é ainda pior. Um exemplo clássico é acesso à memória, que a CPU ajuda a resolver por meio de níveis de cache de memória que eu consigo acessar mais rápido certa informação. A GPU também tem essas ferramentas, mas ela tem outras que tornam a sua arquitetura muito interessante e permitem com que eu esconda as minhas operações de alta latência. E essa característica de esconder a latência e como ela faz isso tem diversas implicações a nível de arquitetura e é o que possibilita que, por exemplo, operações como redes neurais, redes convolucionais e IA hoje em dia sejam viáveis a partir de GPUs e impossíveis se a gente for rodar em CPU. E qual que é o principal mecanismo para esconder essa latência que a GPU tem? O principal é um que a gente já conhece, que é a troca de contexto. O que é isso? Para quem já estudou sistemas operacionais, está cansado de saber, mas basicamente eu tenho uma aplicação rodando, eu vejo que eu preciso ler da memória, isso vai demorar um pouco. Então eu pego, coloco ela em pausa e começo a rodar outra aplicação. É o que o nosso sistema operacional também faz a todo momento, ficar trocando as aplicações que estão rodando no core. Só que o que acontece em CPU e é crítico? Em CPU, essa troca ela é muito custosa. Então eu vou levar bastante clock para trocar, porque eu preciso salvar o contexto da minha aplicação, preciso salvar a stack, preciso salvar os registradores, enfim, preciso salvar todo o estado necessário da minha aplicação para eu conseguir fazer essa troca de contexto. Já a GPU, ela tem uma maneira muito, se a gente for parar para pensar, uma maneira muito simples de resolver esse tipo de problema. Se você parar para pensar, a CPU ela tem o estado de uma aplicação. Então, a CPU ela vai ter uma aplicação, o estado dela nos registradores ali, o que ela está redando. A GPU, na verdade, ela vai manter o estado de todas as threads. Então, eu não preciso tirar o que está rodando agora para eu rodar outra coisa. Eu simplesmente falo assim, tá bom, eu quero mudar o que eu estou rodando agora. Então, pega outro conjunto de registradores aqui e começa a rodar eles, porque eu já tenho todo o estado daquela thread salva. Eu não preciso ficar fazendo troca de contexto. A minha troca de contexto ela é instantânea, na verdade. É só mudar uma flag que eu pulo para execução de outra aplicação. Outra aplicação não, outra thread, para deixar claro. Quando eu estou falando aqui de CPU também, uma aplicação são literalmente 2 programas diferentes. Já em GPU, geralmente é o mesmo programa, só que diferentes threads, diferentes linhas de execução. Uma consequência muito interessante disso, a nível de design, é que quando a gente faz uma CPU, a gente tem um número fixo de registradores. Então, por exemplo, a nossa aplicação tem ali no ARM, 16 registradores que a gente consegue usar, e aquilo ali é fixo, o nosso assembly vai ser fixo com isso. Em GPU, eu trabalho
com o conceito de banco de registradores. O número de registradores que uma aplicação minha vai usar é variável. Eu posso ter uma aplicação que usa 10 registradores, eu posso ter uma que usa 50 registradores. E o que a GPU vai precisar das informações, né, são justamente o que tem nesses registradores aqui que a minha thread está usando. E esse tipo de coisa também acaba sendo crítico para desempenho, porque é o que vai definir quantas threads eu consigo rodar no mesmo core. Vamos supor ali que o meu core eu vou ter 128 registradores. Então, se eu tenho 10, se cada thread minha usa 10, eu consigo rodar 12 threads ao mesmo tempo. Se usa 50, eu consigo rodar no máximo 2 threads ao mesmo tempo. Isso aqui são números hipotéticos, não está nem perto disso, tá? Mas todo esse tipo de coisa impacta a nível de desempenho e são coisas que a gente tem que considerar também e entram no nosso vocabulário, digamos assim, quando a gente está trabalhando com desempenho em GPU. Conceitos de ocupância e várias outras consequências que saem desse tipo de coisa. E assim, aqui eu quero deixar claro que eu estou só arranhando a superfície de quais são as diferenças entre uma CPU e GPU, mas quando você entra em GPU mesmo, daí isso se expande pra caramba. Você vai ter o conceito de Streaming Multiprocessor. Estou usando a nomenclatura da NVIDIA. Streaming Multiprocessor, os cores dentro disso, conceito de blocos. Cada bloco tem que rodar tem que caber em um Streaming Multiprocessor. Warp, que é as threads o grupo de threads que executa a mesma instrução. O conceito de threads mesmo, que eu não abordei tanto nesse vídeo. Não formalizei nesse vídeo, né? Então, muda bastante como você programa e o que você tem que pensar quando você está programando. Apesar do seu programa ser sequencial, que você vai escrever ali, a execução dele é totalmente não sequencial e depende de vários fatores de arquitetura e também de conceito que a gente tem que levar em conta. E quando eu estou programando em CPU, eu sinto que isso é muito mais fácil, eu não preciso saber de praticamente... É muito mais simples o paradigma de programação e paradigma de execução da CPU. É só começa em cima, termina embaixo e é isso. Em GPU não é tão simples assim. Então, para concluir, fazer uma comparação, um fechamento entre a CPU e a GPU, né? Enquanto a CPU é focada em latência, ou seja, uma instrução executa muito rápido, a GPU vai ser focada em taxa de execução, então em taxa de processamento, vai executar muitos dados, tem uma taxa de saída de muitos dados. O princípio de arquitetura da CPU vai ser multicore, então eu vou ter 2, 4, 8, 16, até 128 cores, e da GPU vai ser many threads, então eu vou ter uma ordem de magnitude muito maior de cores de execução mesmo. Mas esses cores eles são mais lentos do que o da CPU, muito mais lentos. A CPU também ela tem muito mais silício, muito mais circuito dedicado a controle, e a GPU ela consegue dedicar boa parte disso à aritmética e a outras coisas porque ela consegue esconder a latência de outras maneiras que a CPU não consegue. E é isso, não esquece de se inscrever aí para mais conteúdo de baixo nível desse tipo. Fala aí nos comentários também o que você achou, se eu falei alguma besteira, se já sabia disso ou não. Se me acha maluco, porque esse pra mim aqui é assunto de maluco e... Enfim, não sei como eu vim parar aqui, mas agora que eu já tô, né, quero passar o conhecimento de vocês e ver se eu converto alguns de vocês também para essa área da força. Valeu aí, um abraço.